Você já se perguntou por que tantos muçulmanos divulgam abertamente seus planos de conquistar o Ocidente? Nós vamos conquistar vocês. Nós vamos escravizar vocês. O Islã vai entrar. Em cada casa, e seus filhos serão muçulmanos. Por que eles dizem isso tão abertamente? É tão contraintuitivo. Eles deveriam fazer mais taquia. Isso faz sentido. Mas a maioria não faz isso. Muitos fazem, mas a maioria não. Isso é contraintuitivo? Ou talvez não seja. Eu tenho uma teoria sobre isso, mas já assista isso primeiro. Antes de mostrar o vídeo, este é Alan West, um diretor executivo da ACU e ex-membro do Partido Republicano do Texas. Isso é bom. Ouça o que ele tem a dizer. Ele é um homem inteligente. Ele parece um homem branco bem bronzeado. O calendário islâmico não começa quando ocorreu a primeira conversão ou quando o Islã começou, que foi em 610 depois de Cristo, em Meca. Verdade. O calendário islâmico começa depois que Maomé fez sua hégira de Meca para Medina, e a violência começou a partir de 622. Então, o que está acontecendo hoje é que eles percebem, por meio da hégira, migração, que eles podem entrar na civilização ocidental, fingir ser uma religião. Não é religião. É. Isso. Me mostra uma religião que diga que você deve sair e pegar mulheres como escravas sexuais depois de conquistá-las. Eu acho que existem outras religiões assim, mas essas práticas já desapareceram há muito tempo. Estão mortas, extintas ou adormecidas. Ou alguns dos versos que acabei de ler aqui. Então, o princípio deles é primeiro migração, população, agitação, depois dominação. São as 4 fases. Agora, pergunte a si mesmo, em qual dessas 4 fases nós estamos nos Estados Unidos da América? Por isso você precisa parar com isso. Um tenente-coronel aposentado do Exército. Eles estão na fase de migração. E também começaram a promover agitação. O Reino Unido, na fase final. Chamado Brandon Shaw, voltou para sua alma mater na Old Dominion University para ensinar no ROTC do Exército. Ele foi baleado e morto enquanto ensinava no ROTC do Exército por um indivíduo que havia jurado lealdade ao ISIS. E alguém, novamente, com um atestado de estupidez, liberou esse indivíduo cedo demais. Entre aspas, liberação supervisionada. Um criminoso, um cidadão naturalizado de Serra Leoa, não teve a naturalização revogada, nem foi deportado de volta. Ele comprou uma arma, entrou no campus universitário, foi até a sala e atirou em Brandon Shaw. Mas graças a Deus que aqueles cadetes do ROTC do Exército fizeram o que deveriam fazer. E eles o derrubaram e o mataram. É isso que estamos enfrentando. E se não entendermos em que fase estamos, porque se você olhar para o Reino Unido, eles já estão quase na fase 4. A violência nacional chegou porque o inimigo já está dentro dos portões. O Reino Unido está descobrindo isso. Eles estão na fase 4. Como você disse corretamente, os Estados Unidos, fase 2, quase lá. 4. Onde estamos? Quando se trata de migrar, povoar, agitar, dominar, temos que parar isso. Não é uma religião. É um sistema político teocrático totalitário que está enraizado na tirania. E diz que você ou se converte, você se submete ou você morre. Isso está nas próprias palavras deles. Maya Angelou disse, quando as pessoas mostram quem são pela primeira vez, acredite nelas. Quando as pessoas mostram quem elas são, ou quando as pessoas dizem o que vão fazer com você, acredite nelas e ouça o que dizem. É uma ideia simples. Isso me faz voltar ao ponto inicial. Por que acha que os muçulmanos dizem isso abertamente? O Islã entrará em todas as casas e conquistará você, fará isso e aquilo. Você deveria ser mais enigmático. Você deveria ser mais... Não me entenda mal. Existem alguns elementos que também são enigmáticos. Então você precisa entender quantos braços ou tentáculos do Islã estão realmente por aí. Existem muçulmanas de batom que te enganam há muito tempo dizendo que o Islã é religião da paz. Só quero usar minha burca e hijab, não quero mal a ninguém, apenas me deixem em paz. Essas são as muçulmanas de batom ou só de hijab, mas nem usam hijab. Como a mulher que ameaçou Tommy Robinson dizendo que você seria morto se saísse. Sem os muçulmanos moderados, você seria morto. Essa é a muçulmana de batom e esse é um tentáculo, como se cumprisse sua função. Elas nunca denunciam as maçãs podres da própria comunidade. Se dizem que a religião deles é de paz,
Por que não agem contra quem deseja morte e jihad para nós há 20 anos? Eles não fazem isso. Sabe por quê? Porque conhecem o objetivo comum. A supremacia do Islã acima de tudo. Todo o resto está abaixo, como tentáculos. Esse é um deles. O outro tentáculo. Mídia. Mehdi Hassan. Propagandistas. Eles manipulam o público o tempo todo. Vi os tweets dele e ele nunca critica as maçãs podres ou os jihadistas violentos do grupo. Ele nunca faz isso. O que ele faz? Ele sempre tenta manipular os nativos, chamando-os de intolerantes e racistas. É só a isso que ele recorre. A boa notícia é que esses rótulos não funcionam mais e não significam muito. Então ele faz isso. E aí você tem os pregadores, Mohammad Ijaz, os caras do Daba, esses, e nós temos uma verdadeira coleção deles. Se eu dissesse que temos pelo menos 1000 vídeos únicos de estudiosos islâmicos, que ameaçaram o Ocidente e declararam suas intenções em relação a ele. Implantar o Islã, criar um califado ou instaurar alguma forma de califado ou emirado islâmico, independentemente do nome. Assumir o controle. Mais de 1000 vídeos. Você não encontraria nenhuma religião contemporânea que dissesse a mesma coisa. Você não encontraria 10 hindus ou budistas que lhe dissessem que querem dominar o Ocidente. 10, eu garanto, 10. Você talvez encontre alguns judeus racídicos mas o plano deles sempre é um pouco diferente. Nunca é tão evidente quanto é no caso dos muçulmanos. E estou falando de alguns judeus radicais. A maioria dos judeus, por serem poucos em número, por isso nunca pode ser uma tomada hostil tradicional do poder. Eles podem ganhar influência em instituições governamentais, o que é normal, pois todo grupo busca sobreviver de forma eficiente. Os muçulmanos fazem isso. Os estudiosos têm esse luxo por não prestarem contas a ninguém. Eles vivem no Ocidente e podem dizer o que quiserem, pois, em nome do multiculturalismo, o Ocidente decidiu que, independentemente do que digam, devemos agradá-los e garantir liberdade de expressão, mesmo que isso vá contra a nossa sobrevivência. Vamos simplesmente tolerar isso, como o Ocidente faz. Eles sabem disso e continuam dizendo essas coisas. Esse é só um dos muitos vídeos. Quando os muçulmanos vão e conquistam o país vizinho, o que fazemos? Matamos todos eles. Não? O profeta diz, primeiro chame-os para o Islã. Se recusarem, então diga a eles que Allah obrigou vocês a pagar impostos. Em troca, quando o inimigo vier e atacar seu país, vocês não lutam. Nós, muçulmanos, protegemos vocês. Subhanallah, por esse dinheirinho? Sim. E vocês aproveitam ficando em suas casas e em seu país e vivem suas vidas normalmente. Mas quem manda é a Sharia. Então vocês não abrem casas noturnas. No seu vocês próprio não país, fornicam. quando assumirem o recusarem, controle. Então nós temos que lutar. E se nós lutarmos contra você, então nós capturamos você. Você se torna nosso escravo e nós tomamos sua terra. E você aceita porque se recusa. Eu te dou 2 boas opções nos próximos 40, 50 anos. Quando os muçulmanos se tornarem fortes como deveriam ser. Como deveriam ser. Esse é o plano. E como eu disse, existem literalmente milhares desses vídeos feitos por homens muçulmanos, instruídos, estudiosos muçulmanos. Então, eles têm esse luxo. Esse é o segundo tentáculo do Islã, que, propagamos valores e princípios islâmicos. Jihad, jihad, jihad. Tenho certeza de que você já ouviu isso milhões de vezes. Depois, há o terceiro tentáculo do Islã, que é a classe política, como gente como Ilhan Omar. Eles nunca vão falar como esse cara, mesmo entendendo a mensagem do Islã, mas nunca diriam isso. Sabe por quê? Porque sabe, políticos mentem. Eles têm que mentir. As únicas pessoas de quem você ouviria a verdade são aquelas que entendem o Islã. Não estou falando do lado oposto, do lado anti-Islã. Estou falando do lado islâmico. Eles são estudiosos, são homens instruídos. Eles estão te contando o plano. Estou dizendo que o político pode sim fazer concessões em algumas coisas. Não é permitido, não é permitido, não é permitido. Perdoe isso. Não. Eu poderia político, permanecer, tô te dizendo. senhor. O político, sei que isso incomoda mais gente que a questão do Izirata. O político, em certas circunstâncias, deve. Sim. Estou te dizendo, deve mentir. Deve mentir. Você já viu algum político que não mente? Não, provavelmente. Não, é exatamente esse o meu ponto. Tudo bem, e eu estou te dizendo. Tudo bem. Eu não saio daqui. Não acredito acredito. nisso. Estamos Nós realmente mesmo estamos concordando, mas por concordando. motivos muito diferentes. Por Obrigado. motivos diferentes. Então, chefe, estamos totalmente de acordo em discordar. Estou dizendo porque um político
Não, Sim. então, se ele mentir, sim, se ele mentir para proteger a umma muçulmana, para proteger sua nação, sim, ok. Só. Viu isso? Então, uma das faces dos muçulmanos que você vê, como os pequenos Abdul, talvez nem saibam, mas desempenham esse papel porque, enquanto mantêm sua identidade muçulmana, fazem parte disso. Mesmo sem se envolverem ativamente, eles mostram uma face do Islã para você. Por exemplo, Abdul é tranquilo, trabalho com ele e não faz mal a ninguém. Individualmente, isso é aceitável. Ele pode ser uma boa pessoa. É só uma pessoa. E o Abdul sempre vai dizer, o Islã é uma religião de paz. Olha pra mim, sou incrível, não faço nada errado. Te amo, meu irmão. E essa é uma fase do Islã. Essa é a campanha de relações públicas. A outra fase, como eu disse, os estudiosos muçulmanos. E a outra fase, o terceiro tentáculo, são os políticos muçulmanos que não podem mentir. Mas os estudiosos não podem mentir. Então, os estudiosos estão dizendo a verdade porque eles não podem mentir. Se eles mentissem nessa escala, na escala do Islã, como o que o Islã realmente significa, Islã significa jihad. Islã significa ir e conquistar. O Islã divide o mundo em Darul Harb e Darul Islam, sendo este a casa do Islã. O reino da Arábia Saudita, o Oriente Médio e países muçulmanos já estão consolidados. E então há a casa da guerra, Darul Harb. Isso é o Ocidente, ou seja, vocês. É isso que eles estão tentando fazer. Então esses três tentáculos do Islã estão aí no momento. Você precisa ver o quadro completo. Você não precisa apenas ver, esse é um estudioso islâmico radical e louco, mas é o único dizendo a verdade, como esse cara. A razão pela qual você tem que lutar contra eles é porque eles são judeus e cristãos. Você deve lutar contra esses impérios ao seu redor, ou esses governos ao seu redor, que são judeus ou cristãos, até que eles paguem a jizya. E então, o modo como isso acontece está no Hadith. 3 opções são dadas a eles. Ou você paga a jizya, ou faz isso, ou faz aquilo. Sim, nós não pedimos desculpas por esse ponto. Essa é a verdade. Sua religião precisa ter um elemento expansionista. Portanto, não há situação ou chance de paz entre muçulmanos e não muçulmanos. O Islã é uma religião guerreira. De muitas maneiras. É sem pedir desculpas. Então, é sobre expansão, é sobre conquista e assim por diante. Sabe de uma coisa? Vou dizer algo impopular. Não acho que Daniel Rick Kachus e Mohammed Hijab mentem sobre o Islã. Eles realmente não mentem. Eles estão tentando mostrar a imagem mais clara possível do Islã. Se você aprende sobre Islã com Mehdi Hassan ou Busha Sheikh, esses muçulmanos de fachada, está ouvindo mentirosos. Mohammed Hijab é pessoalmente um mentiroso e tantas outras coisas, mas sobre o Islã, a imagem que eles estão pintando, eles mostram a realidade. Por isso há milhares de vídeos de homens muçulmanos instruídos dizendo o que vão fazer com o Ocidente. Então lembre-se, quando você olhar para o Islã e para os muçulmanos, olhe para eles a partir da perspectiva desses 3 tentáculos. Lado político, Ilhan Omar, Rashida Tlaib, esse novo cara que tá chegando, Al-Said, ou seja lá qual for o nome dele, totalmente jihadista, aliás, totalmente islamista. O sogro dele tinha um cargo de alto escalão na Irmandade Muçulmana, ou era o maior doador, algo assim. Eles mentem. Eles têm permissão dos estudiosos para mentir. Você viu o vídeo? Eles podem mentir. E o terceiro tentáculo, se quiser entender o Islã, ouça o que os estudiosos estão dizendo, porque eles conhecem o Islã. E eu sei que não é algo muito agradável de assistir. Por isso você deve continuar me ouvindo. Continue assistindo pessoas como eu para entender o Islã e o comportamento dos islamistas.